Olá, professor Fernando Rosário de Souza, iniciando o capítulo 1 do pessoal do sétimo ano, tá? Ocidente e Oriente na Idade Média. Então, primeiro a gente tem que ter uma noção do que é o Ocidente e Oriente no mapa mundi tradicional, convencional, né? O que está para leste, o que está para a direita, é chamado de Oriente. E o que está para oeste, para a esquerda, é chamado de Ocidente. Só que nós estamos falando aqui dos domínios romanos. Então não é pelo meridiano de Greenwich atual, né? Mas é pelos domínios de Roma. Então a gente vai dizer que a região da Turquia, né? A região onde estava Constantinopla, antes Bizâncio, e atualmente Istambul, na Turquia, era a parte do Oriente, era o Império Romano do Oriente, Império Romano Oriental, ou Império Bizantino. E o que estava para a esquerda, né, para o oeste, a gente vai chamar de Império Romano Ocidental, a parte de Roma, né, com a capital Roma. Vamos imaginar o que acontece aí no Ocidente e no Oriente na Idade Média. Os bárbaros começam a invadir, mas por que os bárbaros começam a invadir? Porque Roma estava vulnerável. O que tinha feito o Império Romano ser grandioso, que era a política de recompensas, também levou ao seu declínio. Porque como Roma já havia conquistado praticamente todas as terras conhecidas, e os soldados se motivavam muito pelas recompensas de guerra, quando não havia mais o que conquistar, ou praticamente não havia mais o que conquistar, os soldados não tinham recompensas. Se eles não tinham recompensas, eles abandonavam o exército. Soldados abandonando o exército, mais difícil ainda de fazer novas conquistas. Menos recompensas, menos soldados, menos conquistas, menos recompensas, menos soldados. Vira um círculo vicioso. Aquilo que a gente não sabe o que é o começo, o que é o fim. Tá bom? Justamente com menos gente no exército, Roma vira um alvo fácil para povos que vinham da região norte, da região leste, invadir Roma. Povos que viviam de uma economia de saque. Não é que eles jogavam vôlei, não. Eles viviam de roubar, de saquear as riquezas de outros povos, e eles preferiam principalmente atacar as regiões urbanas. Não atacavam tanto as regiões rurais, porque não vai sair com um porquinho correndo debaixo do braço, com uma vaca nas costas, mas criam regiões de tesouros, regiões de joias, de riquezas. Eles eram nômades, eles tinham uma economia de saque, eles eram muito organizados. Tanto é que a palavra bárbaro, ela pode ser usada como crítica ou elogio. Se eu falo que eu tive um final de semana bárbaro, com churrasco, com piscina, é algo positivo. E se eu falo que ocorreu um crime bárbaro muito violento, é algo negativo. Por quê? Porque os bárbaros germânicos, né, chamados de bárbaros pelos romanos, eles causavam essa emoção dupla quando eles chegavam nas terras do Império Romano. Eles causavam medo, raiva, né, mas eles também causavam admiração pela sua organização, pela sua força. Um dos povos bárbaros que conseguiu fazer amizade com a Igreja Católica foi o dos francos. O Meroveu lá, né, um dos imperadores, se batizou, fez amizade com o Papa, e na época o Papa, a Igreja, fazia o que a ONU faz hoje em dia. Quando dois povos disputam uma terra, quem diz de quem é aquela terra, quem faz a negociação, o reconhecimento, é a ONU. Na época era a Igreja Católica. E os francos, fazendo esta amizade, esta boa relação com a Igreja, eles tiveram muitas terras conquistadas reconhecidas e doavam parte delas para a Igreja. Os francos até viraram sinônimos de honesto, né? Hoje em dia, quando eu falo vou ser honesto, eu vou ser franco com você. Os francos, eles também tinham uma política do imperador deixar os representantes em cada uma das regiões, os vassalos, que depois vai ser aproveitado no feudalismo, né? Dos nobres tendo representantes que descentralizam seu poder nos vários feudos e em subfeudos, né? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então, entre a primeira invasão bárbara dos hunos lá na capital do Império Romano
né, em Roma, até a última invasão bárbara em Constantinopla, a gente precisa saber que um imperador chamado Constantino, ele falou, olha, já que a capital está sendo muito invadida, eu vou transferir a capital para o Oriente, para uma cidade que se chamava Bizâncio. Ele não gostou muito do nome e ele não era muito modesto, pois o nome de Constantinopólis, Constantinopla, a cidade de Constantino. Como era uma passagem de rotas comerciais, misturaram-se ali muitos elementos de diversas culturas do Oriente e do Ocidente. O imperador ali, ele tinha características quase espirituais, em apoio com a igreja, que ganhou características próprias lá, até depois se dividiu da igreja do Ocidente. O rei era considerado um representante de Deus na terra, uma tel, Deus, cracia, poder. Essa mistura de pinturas, de esculturas, de elementos de diversas culturas gerou uma arte muito própria do Império Bizantino, que foi a arte em mosaico. A arte que parece uma mistura de pintura e escultura. São feitos os quadros com pedrinhas coloridas no lugar de tinta, né? Bom, este é um quadro geral do capítulo 1, uma mistura do Ocidente e do Oriente na Idade Média. Até a próxima, pessoal!